Ei, boa! Conseguimos! Sim! Prova. Muito bom! Bem-vinda Olá, novamente aqui à nossa salinha digital. olá, Ah, olá, boa está tarde tudo bem? a todas que nos estão aqui a acompanhar. Tudo bem? Olha, bem-vinda mais uma vez. Hoje temos imensas questões. Vamos ver se conseguimos, aqui neste tempo que temos de live, para responder a todas as questões. Se não, fazemos como de outras vezes, dividimos aqui em dois. Vamos ver. Entretanto, mais uma vez, bem-vindos a todos que se juntaram a nós. Ahm, ah, Se sempre que tiverem alguma questão, por favor, vão colocando. Eu vou tentando estar aqui atenta, e juntar aqui as questões para podermos responder, às questões que nos vão surgindo. E se calhar começávamos agora, portanto, já a responder algumas das questões que nos colocaram ao longo desta semana. Que dizes, Celina? Parece-me bem. Deixa-me só, antes de mais, só fazer assim aqui uma breve introdução em relação ao ciclo menstrual e depois passamos imediatamente para as questões. É só porque ainda hoje me perguntava uma paciente, não é? Como é que eu começo a contar o ciclo? Ok, eu acho que isso não foi uma das questões que enviaram, e realmente para muitas mulheres isso pode ser uma coisa tranquila, mas até mesmo, por exemplo, quando nós vamos fazer uma datação de uma gravidez, há essa dúvida. Começo a contar a partir do último dia da menstruação, a partir do primeiro. Ok? No ciclo menstrual é a partir do primeiro, não é? O primeiro dia do ciclo será o primeiro dia da menstruação. E quando é que é o primeiro dia da menstruação? Quando há sangue vermelho vivo, mesmo que seja pouca quantidade, mas tem que ser sangue vivo à partida, ok? Se há um corrimentozinho, isso chama-se spotting e não é a menstruação, ok? Pronto, só para clarificar assim, e basicamente o ciclo menstrual está dividido assim em três grandes fases: a menstruação, a ovulação ou a fase periovulatória e a fase lútea, ok? E cada fase tem uma duração mais ou menos variável, ok? E portanto, agora sim, colocando as questões, porque elas vão ter a ver com esta questão também que eu te ia explicar, qual é a duração, mas explica, pronto, por isso acho que Mas era posso isso começar só. a colocar. Sim, Isso. Então, antes de avançar, se calhar a maior parte das pessoas já te vai conhecendo, mas só dizer que és obstetra, ginecologista, não é? E trabalhas aqui connosco nesta equipa maravilha, que é a equipa de úteros, de saúde sim. integrativa. Então, as questões, eu tinha aqui quatro que vou lançar assim logo de seguida, porque acho que se relacionam e se calhar faz sentido. Então, quatro questões que nos fizeram. Uma que era: o ciclo menstrual regular, 30 em 30 dias neste caso, significa uma ovulação também regular? Era a primeira questão. E depois dizia: é verdade que num ciclo de 28 dias a ovulação pode não ser ao dia 14? Então, a questão da se a ovulação tem realmente ali algo fixo. E Ok. depois, qual a variação em dias para os ciclos serem considerados regulares? Portanto, tudo à volta disto. O que é um ciclo regular? Se realmente a ovulação é sempre na mesma altura ou não é sempre na mesma altura? Qual é o tamanho normal? Se são 24, 25 dias, 30, 28? Queres falar um bocadinho sobre isso? Ok. Portanto, então, como eu estava a falar há bocadinho, e nessa sequência surgiram estas questões, porque efetivamente há aquilo que é considerado a norma, e é engraçado porque houve um estudo que partilharam comigo o ano passado, se não estou em erro, há 2 anos, em que mostrava que efetivamente havia cada vez mais mulheres, portanto, aquilo que se tinha convencionado que um ciclo normal, ou seja, a norma dos ciclos, era ter uma duração de 28 dias. É engraçado que houve um estudo que já veio mostrar que isso possa estar a mudar um pouco e a ser diferente, ok? Na ginecologia convencional, está convencionado que um ciclo é considerado normal, regular, se tiver uma variação entre 24 e 35 dias, ok? Abaixo de 24 dias é um ciclo curto, acima de 35 dias é um ciclo longo, ok? Portanto, é normal, pode andar neste espectro. Sabemos que, efetivamente, muitas mulheres terão com um ciclo ali à volta dos 28, 30 dias, mas todas as que têm um ciclo entre 24 e 35 têm um ciclo normal, ok? Havia uma questão, então, em relação A ovulação. Se a ovulação ocorre sempre, se tem uma altura certa para ocorrer, vá. não é? Portanto,
irá mais ou menos ocorrer dentro ali, lá está, uma mulher que tem 30 dias, um ciclo de 30 dias, o mais habitual será andar ali à volta do 14º, entre o 14º e o 16º dia, ok? Nós temos que nos lembrar que na realidade no ciclo o que terá uma duração mais ou menos fixa, e é um fixo relativo, que é o que eu digo aqui entre aspas, porque temos, pode variar entre 14 e 16, entre 12 e 16 dias na realidade, é a fase lútea, portanto é a fase final do ciclo. Tudo o resto pode variar um pouco e mesmo isso já é uma variação, não é? Então, quem questionava se iria ovular exatamente no 14º dia, pelo facto de ter um ciclo de 28 dias, não é obrigatório. Porquê? Porque se ela tiver uma fase lútea um pouco maior, ela terá ovulado mais cedo, não é? Portanto, se tiver um ciclo de uma fase lútea de 16 dias, ela terá ovulado ao 10º dia, ao 12º, se tiver uma fase lútea de 14. Portanto, temos aí estas pequenas variações. Por isso é que é importante nós percebermos que o nosso corpo dá-nos sinais se nós estamos a ovular ou não e quando é que vamos ovular, ok? E isso não é uma coisa de outro mundo e que nós precisemos de estar a meditar há não sei quantos meses para nós sermos capazes de olhar e de ver isso acontecer no nosso corpo. Eu falo por mim, eu tenho uma vida bastante agitada, não é? A minha profissão assim o exige de alguma forma também. E é muito interessante porque a partir do momento em que eu coloquei essa intenção, eu fui mãe há 3 anos e meio, quase 4, e ali durante um período, também acho que há outra questão, Isabel, desculpa, já vou responder a essa questão, que é pós nascimento de um bebê, a duração, a vinda da menstruação pode variar imenso. Portanto, pode ser perfeitamente normal que não tenhamos menstruação durante todo o período em que estamos a amamentar, ou quase todo o período em que estamos a amamentar, ok? Porquê? Porque nós sabemos que a prolactina aumentada vai alterar, vai mexer ali com o nosso ciclo e nós podemos realmente não termos essa sincronicidade, não é? Entre o nosso hipotálamo e o nosso ovário a acontecer precisamente por causa dessa interferência da prolactina, ok? E portanto, não há um timing, não tem que voltar logo a seguir, não tem que voltar passado um ano, vai variar muito de mulher para mulher, ok? Poderá haver ali uma ou outra coisa que a mulher até possa ter, se tinha tendência a ter ciclos irregulares, se tinha um SOP, se tinha ali alguns fatores, um excesso de peso, há aqui várias coisas que poderão fazer com que isso até se altere e que seja ainda mais demorado, mas é tudo relativamente normal, ok? Não há aqui um timing. Está bem? Então, eu estava a explicar-vos, eu demorei 2 anos mais ou menos até que comecei a menstruar outra vez. E aí é que eu comecei com toda a dedicação, mais ou menos, lá está, em alguns momentos não tão grande, a tentar realmente perceber mais ou menos como é que os meus ciclos estavam a funcionar. Porque eu até achava que eu tinha ciclos irregulares, e na realidade não, eu tinha ciclos um pouco mais dentro do normal, mas um pouco mais longos. E agora, nos últimos meses, sobretudo, há alguns meses para cá, eu tenho estado com muita dedicação atenta a como é que o meu corpo me mostra que eu estou a ovular e depois vou tentar, ok, fazer esta sincronicidade. Quando é que eu menstruo? Depois daqueles dias que me parecem ter sido a ovulação. E então está cada vez mais claro para mim, ou seja, quais são os sinais que eu estou assim, que estão a funcionar comigo, sobretudo. Eu não tenho medida de temperatura, por exemplo, e é uma das coisas que se pode usar, portanto, para nós monitorizarmos o nosso ciclo, é um dos parâmetros que se usa. Eu tenho usado, sobretudo, o muco cervical, portanto, perceber quando nós estamos com, que vai variando ao longo do ciclo também, não é? E quando está com o muco cervical tipo clara de ovo, Elástico, não é? elástico, exatamente, aquele muco que efetivamente até fica, parece dar cueca molhada, aí será a altura próxima da ovulação. A questão é que uma mulher até cerca dos 40 anos, mais coisa menos coisa, poderá ter esse muco, produzir esse muco durante cerca de 4 dias, pelo menos. Portanto, esse período, ou seja, a ovulação só vai acontecer num dos dias, efetivamente. Então, eu passei a estar atenta a um outro sinal que eu já vou questionando as senhoras que eu acompanho nas consultas e algumas conseguem ter essa percepção que é não nota que ali realmente durante essa fase em que está com esse muco um bocadinho mais elástico e diferente, mais sugestivo da ovulação, que num desses dias
até tem um certo desconforto, uma pontadazinha de mais de um lado, ou do lado direito, ou da fossa ilíaca esquerda, não nota isso e que depois a barriga até fica ligeiramente distendida. Ok, e há muitas mulheres, sim, sim, realmente, agora que penso, sim, é verdade. Ou seja, isso será muito provavelmente a ovulação. Então, há este sinal que é um sinal muito válido e muito importante, porque, como expliquei, nós vamos sentir isso sobretudo ali num dia, ok? E depois podemos fazer o teste, que é perceber, ok, vamos apontar isso no nosso calendário, na nossa mandala, que existe uma coisa que se chama mandalas menstruais, que nós podemos usar para relatar e descrever uma série de aspectos do ciclo menstrual, que daqui a pouco poderei explicar o que é, quais são. Mas pronto, só para dizer, podemos apontar aquilo e depois vamos ver quanto tempo depois é que nós vamos menstruar e ver se aquilo é consistente ao longo dos nossos meses. Então, por exemplo, no meu caso, a minha fase lútea tem 12 dias, ok? Outras mulheres poderá ter 13, 14, 15, 16. É mais ou menos isto, não será muito diferente disto. Poderá haver aí alguma coisa que se possa ver, como é que podemos otimizar para poder ter uma fase lútea normal, ou até vemos, pronto, normalmente é mais ou menos dentro disto. Então, para percebermos isso, que efetivamente então, de um ciclo de 28 dias, pode haver uma mulher que realmente ovula ao 14º, mas pode haver uma mulher que ovula ao 12º ou ao 13º e que tem um ciclo na mesma normal. Então, resumindo, os ciclos a serem regulares, só esta questão mais direta, os ciclos para serem regulares têm que ser sempre 30, 30, 30, 28, 28, 28. Não, falta esse pormenor. Desde que haja uma variação de um ciclo para o outro inferior a 8 dias, não é um ciclo irregular, ok? É regular. Portanto, menor que 8 dias, menor ou igual a 8 dias, é um ciclo normal. Se for superior a 8 dias, há uma variação no ciclo, sim. Podemos considerar isso. Portanto, consideramos irregularidade, não é? Então, temos essa questão da regularidade, que não é propriamente um número certinho todos os meses, tem essa variação então de 8 dias para a frente ou para trás. Sim. E temos a questão, para ficar muito clara, que até uma senhora questionava só para confirmar, que de facto nenhuma das fases tem um número fixo de dias que vai durar. E, portanto, variando de pessoa para pessoa, mesmo a fase lútea, que era aquilo que antigamente achávamos que era fixo, não é? Ali nos 14, hoje já sabemos que não é assim, e que, portanto, tem ali uma variação e cada pessoa é que, conhecendo-se, através de várias coisas que nós podemos estar atentos, como pode ser a temperatura, pode ser o muco, pode ser outros sinais que se calhar daqui a bocadinho também vais falar, se calhar conhecerem-se a si mesmos para perceber então qual é a tal duração e assim identificar aquele período em que estão mais férteis, que é para quando querem engravidar ou para quando não querem, não é? Sim. Também já respondeste aqui a uma outra questão, as outras duas questões que tínhamos, se era normal após um ano após o parto ainda não vir a menstruação, e sim, né? Pode ser perfeitamente normal, porque temos aqui um bebê até que mama muito, e já deste até o teu exemplo pessoal. E depois, outra senhora que falava sobre a questão da dor, não é? Durante a ovulação. Até pode ser um sinal indicativo, exatamente, ter assim um desconfortozinho, desde que não seja muito, não é? Que nos indica que de facto estamos a ovular. Então, há aqui outras questões, nomeadamente a questão da amenorreia, ou seja, quando realmente passa muito tempo sem vir a menstruação, e aqui esta pessoa em particular dizia que tinha o síndrome dos ovários poliquísticos e, portanto, que há 2 anos que não menstruava, e ela perguntava como regular um ciclo nestes casos. Ok, essa é uma questão que dá panos para mangas e nós até podemos depois, é um dos temas que vai ser muito interessante nós falarmos e dirigirmos um live particularmente só para esse tema, porque realmente, como o próprio nome indica, síndrome, quer dizer que envolve vários fatores e não só relacionados com os órgãos reprodutores, portanto não só relacionado com os ovários. Claro que o nome veio no fundo porque o que se achava que era fator comum a todas essas situações era realmente ter múltiplos folículos nos ovários, e a própria definição foi variando um
pouco ao longo do tempo do número considerado mínimo para se definir o síndrome, ou as dimensões, o volume do ovário, foi variando um pouco, mas efetivamente hoje já sabemos ter ovários normais e ter o síndrome presente na mesma, porque há outros fatores que estão por detrás. Então, pensando na medicina convencional, põe-se uma pílula, mas pensando que com a pílula não vamos estar a resolver nada, não vamos estar a resolver questão nenhuma, porque efetivamente o síndrome vai lá estar, só está ali simplesmente quietinho e porque estamos a dar hormonas externas à mulher. Então, considerando que isso não é a solução ideal, pode ser, não é? Porque, por exemplo, essa mulher realmente não tendo menstruações durante 2 anos, é importante haver ali uma descamação, ou seja, vamos aumentar ali alguns riscos, nomeadamente o risco do cancro do endométrio, ok? Não agora, mas a longo prazo, isso poderá ter algumas consequências e, portanto, de vez em quando, ou seja, realmente num ano pelo menos haver 2 menstruações, 2, 3 menstruações para diminuirmos significativamente esse risco, ok? Portanto, se não estamos a consegui-lo de formas não convencionais, nem que seja optar por transitoriamente fazer uma pílula que permita que haja essa descamação do endométrio. Só transitoriamente, ok? Não é o ideal, porque isso também pode implicar que todo um trabalho que esteja a ser feito esteja a ser colocado em causa, porque efetivamente vamos lá outra vez alterar ali o sistema hormonal, mas quando há um período tão longo de menorreia, não é? E o que é menorreia? Falta de menstruação superior ou igual a 3 meses, ok? Temos que ter um período de pelo menos 3 meses sem menstruar. E então, no síndrome do ovário poliquístico, como é que nós ajudamos a mulher a regularizar a menstruação? Há montes de coisas. Portanto, é um tema que realmente nós teríamos que dedicar um live sobre tudo a isso. Lembrar então que este é um síndrome que também tem uma componente metabólica muito grande. Portanto, é preciso perceber como é que essa mulher está a comer, quais são as implicações do que come tem no seu metabolismo. Há um conjunto de análises que podem ser sugeridas, que nos podem ajudar também a perceber o que é ali em excesso e em déficit, não é? Porque nós podemos ter aquilo que se chama de insulinoresistência, que é uma das coisas também desse síndrome. Pronto. Há aqui várias coisas que têm que ser uma abordagem multidisciplinar. Tá bem? Mas focando aqui na questão do ciclo menstrual, que era uma das mensagens que eu gostava de transmitir hoje, a observação do ciclo menstrual por si só ajuda imenso. Só isso já vai ajudar imenso a regularizarmos o nosso ciclo, por incrível que isto pareça. Portanto, ao estarmos mais a como é que funciona o nosso ciclo, com determinados estados de humor, a sua ligação com a nossa disponibilidade para fazer determinadas coisas, em que fase do ciclo, até a ligação com a lua, não é? Que se nós pensarmos que isso não é nada de esotérico, se pensarmos que nós somos entre 60 a 70 de água e a lua e as marés, nós também somos influenciáveis pela lua. Ver isso tão claramente, porque efetivamente vivemos num mundo que está cheio de luz artificial, fechado, não é? Nós não apanhamos sol quase, temos os horários definidos assim, de uma forma às 8 da manhã e, portanto, não respeitamos até nem sequer o ciclo do dia, não é? O ritmo circadiano do dia, quanto mais estarmos atentos e a percebermos a nossa conexão com as luas, mas isso que existe efetivamente, não é? E se nos permitirmos isso, e se formos fazendo isso, é bonito perceber como é que o nosso ciclo menstrual se vai organizando e orientando. Aliás, até há um estudo, e eu agora não vou conseguir dizer muitos pormenores do estudo, mas havia um estudo que tinha a ver com isso precisamente, que era com a questão dos sonos e do relacionamento de regularizarmos os nossos sonos, ter os períodos de sonos adequados ali, a estarmos a dormir entre as 10 da noite ou 11 e as 7 da manhã, com consistência, portanto, sem grandes interrupções, sendo um sono reparador, que isso pode efetivamente ser um potenciador para a regularização do ciclo menstrual.
Porquê? Porque portanto, e a melatonina sendo produzida a nível do cérebro, nós temos, não é? Está tudo interligado e, portanto, nós temos que perceber que, por exemplo, uma coisa tão simples como nós não X dias, porque andamos mais ansiosos com determinada coisa, isso poderá ter repercussões no nosso ciclo menstrual, ok? E, portanto, não haverá... Estás aí, Isabel? Então estava com alguma dificuldade agora com a ligação. Não sei se me estás a ouvir bem, sim? Estás-me a ouvir bem ou não? Eu sei, não sei se eras tu, Já. consegues Agora ouvir-me? já consigo, agora já, parece que agora já nos conectamos. Houve aqui uma interferência aqui, foi muitas luas, foi aqui no meio, houve uma interferência aqui na. Mas estavas a falar, pronto, de facto fica aqui prometido Sim. que o síndrome dos ovários poliquísticos vai ser um tema num próximo live, porque de facto é um tema que dá pano para mangas. Podemos falar desde a lua, toda a natureza, a influência que tem no ciclo feminino, desde a questão nutricional tão importante, o exercício físico, terapias naturais, acupuntura, e a questão psicológica também que influencia aqui muito. Portanto, de facto, temos muito material para um live espetacular e, portanto, fica aqui prometido esse tema num próximo live. Se calhar íamos passar agora para outra questão. Saltamos aqui, se calhar, para a questão das dores. E aqui vou começar por um live, que é a questão se é normal ser mais doloroso após a gravidez. Uma menstruação após a gravidez. Ok. Então, vamos começar por uma coisa tão simples quanto esta. Não é normal ter dores menstruais, ok? Portanto, ou seja, a norma não pode ser termos dores menstruais, está bem? Pode sim a dor estar a ser um reflexo de um período da nossa vida que nós estejamos com mais desafios a qualquer nível. Isso realmente, ok, é o nosso útero a sinalizar-nos na fase do nosso ciclo, a sinalizar que nós precisamos de dar aqui alguma atenção ao que andamos a fazer com o nosso corpo. Ou seja, obrigatoriamente haver ali alguma coisa fisicamente, não é? Vamos muito, por exemplo, a questões de endometriose, nomeadamente, não é? Que acaba por ser uma das patologias que há muita gente que diz que é muito subdiagnosticada, e é, mas que ao mesmo tempo também pode ser muito diagnosticada noutros aspectos. Portanto, nós percebemos, temos na menstruação e agora já é igual a endometriose. Não necessariamente, ok? Então, é importante percebermos que sinais, o que é que aquela dor nos está a transmitir, não é? Porque é que ela vem. Ok, lembrando que, efetivamente, há a liberação de uma série de prostaglandinas ali durante o período da menstruação. Há uma alteração do peristaltismo do nosso útero. E, portanto, tudo isso no corpo que poderá estar com mais níveis, com níveis de stress maior, e com estado inflamatório crónico, poderá realmente ser suficiente então para que se desencadeie uma cascata que gere dor, ok? Mas é isso, é uma consequência, se calhar, de algumas das coisas que nós vamos ver e basta. Então, às vezes, só otimizar as outras coisas e nós conseguimos ter um ciclo perfeitamente normal e sem dor. Aí, essa questão do pós-parto, vamos lembrar disto. Nós, em pós-parto, nós estamos num ritmo que pode ser muito mais acelerado, em que pode haver realmente muita dificuldade em adormecermos, em termos sonos reparadores, em comermos de forma adequada, porque estamos muito focados nos nossos filhotes e, portanto, uma das causas que pode realmente desencadear o aparecimento de ciclos mais dolorosos pode ter a ver com isto, ok? Mas eu também tenho muitas mulheres que dizem que deixaram de ter dores menstruais depois de terem os seus filhotes.
nós sabemos que algumas mulheres, por exemplo, que têm endometriose, elas diminuem a sua sintomatologia depois de terem um filho. Porque há ali um período longo, realmente, em que não estão a menstruar, e aquilo pode ser o suficiente para conseguir resolver parte dos seus sintomas. Portanto, é muito engraçado perceber que há mulheres exatamente o oposto, mas eu percebo que algumas possam ter isso, ok? Isto acontece inerente a isto propriamente, ou também a uma mulher que tem um parto traumático, que nós sabemos que em termos de anatomia, de fisiologia, não é? De todo aquele sistema reprodutor, possa não estar bem. Portanto, o que eu recomendo muitas vezes é ver ali uma avaliação que possa perceber se há ali alguma aderência que tenha ficado, por exemplo, no contexto de uma cesariana, que possa justificar que depois haja mais dor na menstruação. Estes são 2 exemplos, ok? Que eu posso dar para justificar algumas mulheres terem os ciclos um bocadinho mais desconfortáveis ou mais Portanto, dolorosos. poderíamos dizer que, assim, um apanhado daquilo que dissemos até agora, que de facto o ciclo menstrual e a ovulação podem ser de facto indicadores de saúde, são indicadores de saúde muito importantes e, portanto, quando há um desvio não quer dizer que há uma doença, uma coisa muito grave e que vai por muito tempo, mas de facto quando as coisas já deixam de ser pontuais e passa a ser, o desvio é que passa a ser a norma, ou seja, doer todas as vezes que menstrua, dói imenso, ou há realmente, como esta senhora referia, uma menstruação que já há 2 anos que não tem. Portanto, são situações de desvio já prolongado que convém consultarem, não é, uma ajuda especializada, não é? Para tentar perceber que caminhos, não é? E depois há vários caminhos, não é? Há o caminho de vamos só resolver aquele sintoma, não é? Que era aquilo que falávamos das pílulas e que o que vai acontecer é que não vão não vão atuar na causa, não é? Ou então procurarmos a causa e trabalharmos essas causas. E isso também vai implicar o envolvimento da própria pessoa, aquilo que dizia, a pessoa olhar um bocadinho para dentro e ver o que é que está acontecendo na vida dela e ouvir o seu útero, não é? Que é o útero que lhe está a dizer qualquer coisa, foi aquilo que disseste há bocadinho. Olha, há aqui uma questão também muito importante que nos colocaram, que foi quando é que as adolescentes devem ir a uma consulta de especialidade? Se elas devem ir quando menstruam pela primeira vez? O que é que sugere? Olha, eu acho que a consulta deve ser feita quando a menina, não é, o adolescente, sente necessidade. Eu não acho que ser obrigatoriamente quando menstrua, até pode ser uma menina que é curiosa e que quer falar com algum profissional, não tem necessariamente que ser eu, ok, mas claro que obviamente adoro e sinto-me privilegiada por poder apoiar uma menina a aprofundar os seus conhecimentos de si mesma e portanto isso pode acontecer efetivamente ainda sem dor, quando ela está a explorar o tema, ok? Recomendo que aconteça depois de menstruar efetivamente, mas é só no sentido de, ok, eu vou conhecer alguém que me poderá ser alguém que me apoia a partir de agora na minha vida, realmente, não é? Mas esse apoio já pode surgir antes, portanto posso estar presente até numa fase mais precoce. Mas perceber que ainda é uma consulta não tem necessariamente que acontecer porque há problema, não é? Porque em geral é aí ir a um ginecologista e quando eu tenho um problema, porque eu estou a menstruar de forma regular, porque eu estou a ter isto ou aquilo, e eu adoro quando vêm porque querem efetivamente conhecer como funciona uma consulta destas e como é que elas podem recorrer a este apoio em qualquer fase da sua vida. Portanto, perceberem, eu gosto muito de áreas, tem a marquesa ginecológica, temos aqui um espéculo, isto eu vou utilizar numa determinada altura, que tem esta função, isto é o que eu utilizo para isto, para aquilo, e termos uma conversa, para que haja ali uma criação também de uma ligação, para que noutras fases essa pessoa possa vir. É a primeira vez que a menina ou a jovem vai ter uma consulta em que a mãe não tem necessariamente, portanto, já desde aquela coisa de ir ao pediatra, não é? E já passa a ser uma. Portanto, introduzir isto
poderá ser em qualquer altura que a menina esteja com vontade de explorar isso. E, portanto, e sempre numa perspectiva de saúde higiênica, não é? Não é para ir tratar algum problema. E vou ressalvar aqui uma coisa que ninguém perguntou, mas que não está nessas questões, mas que é importante. Porque é relativamente comum também percebermos, vamos a uma consulta e o ginecologista está ali pronto para ver os problemas todos que tem. O ginecologista está ali pronto, tocar na pessoa sem pedir autorização. O ginecologista está ali a fazer exames que até são completamente desnecessários. Então, por favor, chama a atenção para duas coisas. Uma é ciclos irregulares no início, pós-menarca, que é o que é a menarca, é a primeira menstruação. Nos primeiros anos pós e não tem problema nenhum. Não vamos regularizar a menstruação com uma pílula, por favor, ok? Vamos dar tempo, tá bem? Outra coisa, a pílula não é para tratar acne, ok? Vamos tratar outras coisas, por favor. Portanto, não vamos ao ginecologista para me dar uma pílula porque eu quero tratar o meu acne, ok? São assim duas outras coisas. Outra também muito, muito importante é expliquem à vossa filha que não é normal alguém tocar nela, seja na mão, seja no braço, seja for, sem pedir autorização, muito menos tocar na sua parte íntima, tocar na sua vulva, ok? E outra que também chamemos as coisas pelos nomes, temos uma vulva, temos uma vagina, temos um útero, uns ovários, trompas, ok? O sistema reprodutor é composto por órgãos que têm nomes e é super importante que tenha vontade para chamar as coisas pelo nome. E é muito engraçado ver algumas pessoas que têm algum cuidado em relação. Então, não chamam pipi e esses nomes assim que diminuem um pouco, não é? Da importância desse órgão, mas chamam vagina externamente. Nós temos uma vulva, então vamos chamar as coisas bem. E é importante que realmente a menina, a adolescente, vá contactar com estas designações e que não ache isso anormal, que isso tenha que causar vergonha, embaraço. Não tem necessariamente, ok? Para que ela também possa isso ter realmente à vontade para designar o que lhe possa acontecer eventualmente, não é? Uma coisa que vai e ele toca de uma forma que não é adequada, que a menina sabe que isso é assim e que tenha alguma pessoa correr e explique, ok, isto não é normal, isto não pode acontecer. Tá bom? Isso é algo que é super importante. Portanto, uma primeira consulta realmente é importante que seja com alguém que nós saibamos, portanto, até pode ser perfeitamente o ginecologista ou a ginecologista aqui, embora isso também tenha que se deixar ao critério da adolescente, da menina ou da jovem, porque ela pode não querer. É tipo, ok, não, é o teu ginecologista, eu não quero, eu quero o outro. Mas que seja alguém de confiança, também é sobre isso. E que possamos realmente introduzir aqui isto, o respeito pelo corpo da mulher, ok? Não vamos simplesmente introduzir um espéculo e fazer o que é que vamos fazer, está bem? Não vamos fazer Sim, nunca, é muito traumático, não é? claro, para a menina como a jovem, ok? Olha, tenho aqui uma última questão, entretanto, pode ser que surjam mais algumas, mas também já estamos aqui no nosso tempinho, que era spotting 8 dias antes da menstruação só 2 dias, outra vez spotting 5 dias, portanto, essa questão da pseudo-menstruação, não é? De andar a perder assim um bocadinho e pronto, ciclos mais curtos, portanto, isto também é uma irregularidade, não é? Por isso isso é aí uma disfunção e que é preciso ser observado. Acho que não faz muito sentido estar aqui a aprofundar muito mais do que isto. Será alguém que é importante que faça uma consulta e que possa perceber se isso é sistemático, se isso acontece só esporadicamente, para perceber como é que se pode otimizar ali. Mas não é normal, ok? Não é suposto haver spotting antes da menstruação, ok? Pois, está bem?
Então, pontos muito importantes. O ciclo menstrual, a duração do ciclo menstrual é variável, qualquer uma das fases, para nós conseguirmos descobrir quando é que é a ovulação, o período fértil, temos mesmo que olhar para dentro, começar a conhecer os sintomas, aprender a conhecer-nos a nós mesmos. Fundamental que isso aconteça logo desde pequeninas, quer seja antes da primeira menstruação, quer seja a seguir, e aí temos as mulheres da nossa vida, ou então também os profissionais de saúde que podem estar aqui para ajudar. Dor durante a menstruação não é uma coisa que deva acontecer com regularidade, pontualmente pode acontecer, é o corpo também a dizer-nos qualquer coisa. Quando acontece com muita regularidade, ele está a gritar: atenção, tens mesmo que resolver aí qualquer coisa na tua vida, e portanto os profissionais de saúde aqui estão também para ajudar. E isto acontece também nestas questões de variação grande de ciclo, como vimos a questão do spotting, ciclos muito, menstruações muito curtas ou então muito abundantes, não é? E a questão dolorosa que já falamos. Queres deixar mais alguma mensagem para além daquilo que já dissemos? Lembrar que muitas destas questões relacionadas com o ciclo menstrual resolvem-se com apoio multidisciplinar, ok? Dentro de avaliar como é que está o seu ciclo, portanto, às vezes exatamente que a mulher faça essa avaliação de ir ter com os profissionais de X tempo, porque muitas vezes elas têm uma aplicação onde fazem onde se faz alguma identificação de algumas coisas, já é ótimo, mas pode haver mais algum trabalho a ser feito antes de se procurar essa ajuda. Lembrando que isso ajuda é multidisciplinar e, acima de tudo, o que é importante é que a mulher esteja comprometida com si mesma e com a vontade de resolver, então, que esteja ali a causar disfunção na sua vida. Ok, obrigada. Muito obrigada a todos por terem estado neste live. Obrigada mais uma vez, Alexandrina. Foi ótimo. O tempo passa a voar. Um beijinho muito grande e até uma próxima. Grata, muito boa tarde e até uma próxima. Um beijinho muito grande.